Prezados irmãos, que Jesus esteja conosco uma vez mais. Hoje, sendo a última sexta-feira do mês, uma sexta-feira fria, né? Mas tão aconchegante que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, vendo o rosto amigo, o sorriso amigo dos companheiros, isso abastece a nossa alma. Então, hoje, sendo pergunta e resposta, o Valdir me deu aqui as perguntas, né, que está no QR Code. Então, a primeira pergunta, vamos lá. Queria saber, referente ao batismo na religião espírita, seguimos os ensinamentos de Jesus e vejo nas lições muitos versículos da Bíblia também, porque não vejo o batismo apenas não é feito ou é errado? Gente, eu vou sentar só um pouquinho, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A doutrina espírita, ela veio para complementar, inclusive, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e colocar luz também na Bíblia, porque muitas coisas na Bíblia, vocês sabem, é confuso, não é? Não dá para nós entendermos a sequência do que é uma Bíblia. Então, eu queria dizer para vocês que quando João Batista, que era primo de Jesus, quando ele batizou Jesus, o que ele falou? Quer dizer, ele já estava pregando o que ele falou. Mas eu batismo com a água, mas virá aquele que vai batizar com o fogo do Espírito Santo. São palavras textuais de João Batista. Então, nós não fazemos batismo, porque o batismo, na verdade, gente, é uma coisa assim. A gente precisa entender. Por exemplo, o que é o batismo, se não nós sentirmos Deus dentro do nosso coração? Alguém aqui já sentiu Deus dentro do coração? Talvez numa reunião como esta, talvez na hora da oração, talvez na hora do passe, talvez em casa, em meditação. A gente sente, é uma coisa que dá dentro da alma da gente. É como que um calor, uma coisa tão boa, que traz uma paz. Tanto é que Paulo, o apóstolo, ele diz o seguinte: quem experimenta do manjar divino jamais esquece. A gente quer mais, porque é sentir Deus no coração, é sentir na alma da gente. Tanto é que com esse frio, olha, quem veio, primeiro porque nós precisamos muito, mas também é pela paz que nós sentimos aqui dentro. Então o batismo nada mais é do que um despertar da nossa alma. Aquele que virá é maior do que eu, não sou digno de amarrar suas alpargatas, ele fala. E também ele batizará com o fogo do Espírito Santo. Alguém quer fazer pergunta? Olha, hoje está assim reduzido, não é? Como se tivesse aqui vamos dizer, amigos, família. Então é uma coisa muito aconchegante, não é? Então, se vocês quiserem falar, pode falar, gente. Nós somos todos irmãos. Eu não sou dona da verdade, de jeito nenhum. Ninguém quer falar, vocês concordam? Porque não adianta, por exemplo, o bebezinho. O padre, com boa vontade, não tô assim censurando ninguém, mas o padre, ele pega um pouco de água e joga na criança. Se essa criança for alérgica ao frio, aquela água é fria, pode dar uma dor de ouvido, pode dar até uma doença mais complicada nas vias respiratórias. E tem outros que pegam e enfiam a pessoa dentro daquela água. Uma água que é imprópria para banho muitas vezes. Pensem para ver. E a pessoa realmente fica debaixo daquela água, muitas vezes a água está imprópria. Então isso não é batismo, de jeito nenhum. O batismo é isso que eu acabei de falar. Paulo de Tarso sentiu o batismo quando ele vê Jesus
nas portas de Damasco, que ele vê que abre o céu, não é? Então ele sente naquele exato momento, quem é Senhor? Quer dizer, ele despiu aquele homem velho que vivia dentro dele, velho nas imperfeições, e simplesmente, o que queres que eu faça? E ele falou, entre na cidade, e lá será dito o que você deve fazer. Mas não recalcitres contra os aguilhões. Gente, eu tenho falado, quando aparece problema, não é para xingar, não adianta eu beber umas pingas para eu não lembrar que eu estou com um problema. Não adianta não. O que precisa realmente é resolver, só isso. E se Deus me dá um problema é porque eu dou conta de resolver, porque senão ele não dava. Eu sou filha dele, pode acreditar. E não é verdade? Então pronto, quando eu chegava em casa lá na Canberra, que eu mudei, né? Então tinham invadido a minha casa. Gente, a bagunça que fazem, não é nem pelo que leva, mas a bagunça que a gente tem que arrumar depois. E sem tempo fica difícil, né? Então, aquela coisa da gente xingar o bandido, aquela coisa da gente falar assim, palavras amaldiçoando, não, isso já era. Eu pensava que ele tem uma mãe no mundo espiritual, tem uma avó no mundo espiritual. Então eu gostava de cantar. Eu sentava, começava a cantar, cantarolar, arrumar meus papéis. E quando alguém se queixava, eu digo, não, gente, são filhos de Deus também, deixa para lá. Resolveu tudo numa paz imensa. E eu fui recompensada, porque a casa que eu estou, os vizinhos falam, 49 anos, nem carro roubaram. Então, a gente, tudo passa, o que não pode é palavrão. E até a Karen tá aí, a mãe do meu neto, né, esposa do Evandro, então ela dizia para mim, vamos para minha casa. Meu filho falava, mãe, vai, eu não vou. Aqui eu fui plantada, aqui eu vou florescer. Não podia largar tudo e sair, gente. Não dá. Os documentos que estão lá do centro. Depois eu vou responder ainda. Então, é isso que tem que fazer. Eu sou melhor que os outros? Não sou. Eu só aprendi e eu quero exemplificar, não é, Fernando? Você também. A gente aprendeu, então a gente quer exemplificar. Eu também. Então, veja bem, a gente tem que exemplificar aquilo que aprende. Então, a paz começa a reinar dentro do nosso coração. Alguém quer falar? Não? Então vamos para a segunda pergunta. Como funciona o processo de acolhimento do espírito que se suicidou? Para onde ele vai assim que o espírito é desligado do corpo? Como fica o processo de jornada deste espírito que ele tirando a própria vida nesta encarnação? Gente, a pior coisa que tem é o suicídio. Vocês não imaginam como a pessoa adquire doenças que vai ter futuras reencarnações, vai trazer doenças irreversíveis do mundo espiritual para o mundo físico e não vai dar certo. Eu estou falando para vocês. Então nunca pensam em tirar a vida, nunca, porque aquele chakra que é vamos dizer, fonte de vitalidade, não é? De energia, esse chakra que nós magoamos porque a gente fez a besteira de tirar a vida, ele volta doente, não pode ser diferente. Então não dá realmente para nós falarmos assim, olha, eu vou me matar. O problema fica dobrado, triplicado. Pode ser acolhido, sim. Tem espíritos muito evoluídos, ligados talvez ao suicida, que até interfere. Ele vai ser, sem dúvida, ele vai ser acolhido. Entretanto, se ele for acolhido, muito bem, mas ele vai estar doente. Nem vai reconhecer, nem vai saber onde está. O Chico Xavier, com aquela mediunidade ímpar dele, nos contou certa vez, disse o seguinte, um pai chegou desesperado, falou, Chico, o meu filho se matou.
Ele se matou no quarto dele. Eu queria tanto que você fosse lá. É muito triste, nós não conseguimos mais nos erguer. Então ele foi. O Chico foi até aquela casa. E ele nos contou que viu o espírito ali do suicida. É uma energia que envolve o nosso corpo, não é? Não é uma energia que nós absorvemos antes de vir para a Terra? Não é assim? É. Essa energia nós vamos desgastando ela com o decorrer da vida. E aí o nosso corpo vai se preparando para ficar na sepultura e o nosso espírito vai embora. Só que essa energia, o suicida, ele não tem como sair daquela energia. Então o Chico descreveu da seguinte forma, que ele subia e mergulhava, subia e mergulhava, subia e mergulhava. Ele disse, não falei nada com os pais, porque a dor é muito grande, só roguei a Jesus que tivesse misericórdia, porque o sofrimento era enorme, muito grande dele. Imagina a pessoa querer se libertar, poder andar, sabe, e ficar preso naquela energia que deve ser pior que o piche. Então, a gente precisa pensar nisso. Nós somos acolhidos, mas estamos doentes. Se nós machucarmos essa parte para morrer, nós vamos vir com um problema respiratório muito grave. Se nós dermos um tiro aqui, como eu vi também em Uberaba, uma moça, ela devia ter uns 18 anos, carregando uma criança linda no colo. E nós estávamos sentados assim perto do Chico. Não que eu fosse alguma coisa, gente, mas eu gostava de ficar próximo para ver a orientação que ele dava. E aquele chamava atenção, a fila estava bem grande e aquela mãe com aquela criancinha no colo. Quando ela foi chegando, todo mundo olhava, a criança realmente muito bem cuidada, né? Chamava atenção. Quando ele foi chegando perto, a criança não tinha a órbita dos olhos, era oca. Era oca. E a gente ficou ali assim. Aí o Chico consolou aquela mãe e depois ele disse o seguinte, ele deu um tiro aqui, ó, e soltou os olhos para fora. Olha que coisa terrível, gente. Terrível. Então, eu pensei, pensei comigo, eu falei, meu Deus, que mãe é essa, 18 anos, né? Aí o Chico disse, Isabel, o doutor Bezerra está falando que se ela reclamar, ele vai morrer e volta. Sabe por quê? Porque ela era enfermeira dele no mundo espiritual. Ela era tão boa, um espírito de tanta luz que ficou compadecida. Então ela pediu que ela queria ser mãe daquele espírito, para fazer ele se libertar um pouco da dor, do sofrimento que ele tinha. Então vale a pena a gente querer morrer? É bom morrer na hora certa, mas não ficar pensando em tirar a vida, gente. Nunca façam isso. É verdade que o espírito, quando vai encarnar, escolhe os pais? Isso quer dizer que ele já sabe como esses pais são e como se relacionam? Por exemplo, o casal briga muito e teve um filho, ou seja, pode-se dizer que essa criança já sabia o que o esperava? No André Luiz, nós encontramos lá uma criatura que ele ia voltar, que ele chamava Júlio, era um suicida até. Ele ia voltar, mas quando levavam ele na casa que pertenceria a ele, o futuro pai, entrava em pânico. Ele não sabia por quê. E pegava uma aversão pela esposa. Então, aquele filho havia tirado a vida do pai. Então ele ia reencarnar ali para fazer amizade. Por isso que a gente aprende na doutrina espírita, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque aquele espírito que tiraram a vida dele, ou ele que tirou a vida do pai, eu não lembro direito, essa criatura sentia o quê? Medo, gente. Pânico, quando aproximava. E o pai então tinha aversão.
E foi uma gravidez difícil e complicada. Muito difícil e complicada. Sabem por quê? Porque esse pai, ele teria que, vamos dizer, aceitar o espírito que seria seu filho. Mas estava difícil. E esse espírito também não queria voltar. Então a mãe estava ali intermediando, né? Como sempre, o amor de mãe vai cobrindo muita coisa, né? Alguém quer falar? Pode falar. É verdade. Falar mais alto. É verdade que quando uma pessoa se suicida, ela fica sofrendo até chegar a hora que ela realmente deveria se. Nem sempre. Não. Isso daí o pessoal joga, a gente absorve, mas não é bem assim. Porque ele vai tendo reencarnações. Às vezes os próprios espíritos mais evoluídos ligados a ele interferem, porque é muito sofrimento. Então ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar e já vai recompondo o perispírito, o corpo astral dele. Entendeu? Então, ele vai reencarnar e vai viver pouco. Porque às vezes o próprio corpo não dá condição para ele continuar. Ele volta para o mundo espiritual. Mas ele vai voltar de novo até expelir aquela energia que ele provocou com o suicídio. Entendeu? Seria bom que ele ficasse 20 anos, 30 anos, mas nem sempre o corpo aguenta. Porque ele está machucado, ele está sofrendo no mundo espiritual. Ele fica doente no mundo espiritual. Que nem aquela criança estava cega no mundo espiritual, que eu acabei de contar. Ela voltou sem a órbita, né? Quer dizer, ela tinha órbita, mas não tinha os olhos em si. Né? Alguém mais? Só falando sobre o suicídio. Pessoas que bebem, sim, são consideradas indireto. É, indireto, mas é suicida. A pessoa, quando ela sai fora, né? Gente, tudo é permitido, mas o cigarro, ele vicia a pessoa. A nicotina e o alcatrão começa a pegar a pessoa tem aquela ansiedade para pôr aquilo na boca. O álcool é a mesma coisa, a pessoa tem que tomar aqueles golinhos, não é? Vai antecipar a vida, quer dizer, a ida para o plano espiritual. E chegando lá, eles vão suicida indireto. André Luiz, se você leu as obras do André Luiz, você vai ver que é interessante. Porque ele estava no umbral, sofrendo muito, 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 muito. E o que mais indignava ele é que passava aqueles grupos e falava para ele, suicida, suicida. Aquilo ele ficava revoltado, porque ele pensava, o que eu mais me prezava era a vida. Ele gostava de gozar a vida. Ele era médico. Vocês sabem que ele foi Carlos Chagas, né? Então, ele ficava revoltado, mas quando ele foi resgatado, que levaram ele para o nosso lar, saiu do umbral e foi para o nosso lar. Ele foi se recuperando. A primeira pergunta, por que suicida? Olha, o câncer que ele teve no intestino foi provocado pela bebida. Então ele era um suicida. A pessoa fala assim, o câncer é para ajudar a evolução, às vezes é a última encarnação. Gente, as pessoas imaginam e falam, a gente tem que basear em Kardec, Allan Kardec e Chico, aí a gente pode absorver, mas quando passa alguém falando alguma coisa, a gente precisa tomar cuidado, que nem sempre é verdade. Alguém quer falar? Não? Então vamos continuar. Dona Isabel, é verdade que quando os espíritos não resolvem as diferenças deles em uma encarnação, eles voltam em outras encarnações até que se entendem? É verdade, pior que é verdade, gente. Você sabe que lá no plano espiritual é um caso verídico que eu ouvi lá em Uberaba de uma pessoa que conviveu. Ele me parece que era lá para o lado de Roraima, para aqueles lados lá. Eu lembro da história. Nasceu
uma criança siamês, quer dizer, dois corpos, né? São duas vidas unidas pela cabeça, e que depois os médicos têm que ser missionários mesmo, para eles poderem tirar, não é, aquele sofrimento, não é verdade? Daquelas duas crianças ali que é siamês. Então ele conta que num trabalho de desobsessão, o mentor veio e disse o seguinte: por que aquele sofrimento de ser siamês? Porque ele diz o seguinte, que eles estavam magoados. Uma mágoa, hein, gente? Começa com mágoa, depois vem a raiva, depois vem o ódio e depois vem a vingança. Então a gente tem que reconciliar depressa, como fala Jesus, perdoa, porque senão depois fica pior. Então é assim, ele fala, você é culpado. Ele responde, não, você que começou. A outra diz assim, eu não te suporto mais. A outra diz, nem eu suporto você. E assim vai. Chega no mundo espiritual. Quer dizer, o ódio é o amor que não cresceu. Então eu estou junto. Ih, mas eu vou ter que te aguentar? Não, você que me provocou ser desse jeito. Não, é você, não sei o quê, não sei o quê. Não tem jeito, eles estão tão ligados um com o outro que os espíritos falam, bom, vai ter uma encarnação, ligados. Então vem tudo grudado um no outro, um xingando o outro o tempo todo. E diz que essas crianças lá, que esse senhor estava contando, que era engraçado, porque quando o médico conseguiu tirar, né, o problema deles, mas se um ficasse perto do outro, eles se batiam. Falei, mas nem depois disso. Sabendo, na Bahia houve um caso de chipófagas. Elas eram só o tronco para cima, que eram dois, mas para baixo elas eram uma. E elas se supapavam, elas davam soco uma na outra. Elas faleceram com 8 anos, mas diz que dava soco uma na outra. E elas eram uma só, da cintura para baixo. Pois é, vai saber por quê, né? Pois é. É aquela história, vamos gozar a vida. Vamos gozar a vida. Até fizeram uma pergunta outro dia a respeito de sexo. Eu falei pro nosso irmão Valdir, falei, passa pelo crivo da razão, porque nós estamos para responder perguntas da doutrina, coisa e tal, mas de pessoas que ainda querem gozar a vida desse jeito, tá vendo? Daqui para baixo era um só, e daqui para cima era a cabeça e o tronco. Então veja, gente, tudo que a gente faz está aqui dentro. Você pode enganar o mundo, mas onde está a sua consciência? Está em você mesmo. Onde está a lei de Deus? Na tua consciência. Então, aqui dentro de nós não fugimos de nós. As nossas recordações nem sempre são agradáveis, porque a gente não foge, mas tem uma coisa, no momento que a pessoa entra numa casa de caridade, vocês podem ter certeza do que eu vou falar. Vocês sabem que Deus está chamando para uma nova vida. Esquece o passado, não olha para trás, vamos para frente, é melhor. Viu? Então, como eu falo, negócio é perdoar. Quer se libertar? A maior certeza que nós temos é falar, te perdoo, do fundo da minha alma, pronto, tchau. Aí sim, mas se eu ficar brigando em pensamento, porque a briga ela é bem assim, os espíritos que me ajudaram a entender isso. Discute. Quando a pessoa volta para casa com os travesseiros, ela fala, mas aquela pessoa não presta mesmo, hein? Caramba, o outro lá também fala, nossa, não presta, olha, tá vendo? Porque não sei o quê, não sei o quê. Então, o que vai acontecer, gente? Prestemos atenção. A briga continua no mundo espiritual e cria fio. Por exemplo, se eu penso no fulano com raiva, eu crio um fio. E ele para mim, eu para ele. Você sabe que nisso, se a pessoa tiver com algum problema físico, aumenta. Não é macumba, isso é a lei de Deus, porque macumba não existe. Alguém quer falar? Pode falar. Fala mais alto, o quê? Na situação do perdão, se a senhora realmente tem perdoado, você pode perdoar, não sentir raiva da pessoa, não, você não quer mais aquela pessoa na sua vida. De família?
Uai, mas não tem jeito. Se é teu irmão, por exemplo, é teu irmão. É tipo assim, vou falar comigo, meu cunhado. Eu perdoo, tipo, minha irmã, normal. Perdão sim, não vai nem só que você não quer, mas conviver com aquela pessoa. Não precisa conviver, mas aprende a orar por ele e desejar a felicidade melhor do mundo por ele. Mas eu não quero mais ser aquela pessoa comigo assim. Então, mas veja bem, não tem necessidade de você, ele chega, porque o problema é esse. Vamos supor, nós somos família, aí eu tenho uma bronca de você e você de mim, então o que vai acontecer? Quando você vai me visitar, ou calha, que nós estamos na casa de um irmão, na casa de um pai, de uma mãe, aí só dá aquela olhada, pronto, começou tudo de novo, aquele olhado assim, entendeu? Então não, o problema é, gente, não olha para trás, olha para frente. A gente tem que saber perdoar. E depois outra, aquele que errou já é prisioneiro do próprio erro. Compreendeu? Ele é prisioneiro, a consciência dele, olha, vocês não têm ideia. Uma vez eu fui num hospital do câncer e lá eu fui aplicar passe numa senhora. A família estava junto, né? Me levaram, coisa e tal. Então eu fui aplicar passe, a mulher disse para mim o seguinte: Isabel, eu queria tanto falar, ela estava muito mal, tanto é que depois passou acho que 2 ou 3 dias ela faleceu. Ela disse para mim: eu queria tanto falar uma coisa para você, mas não queria que ninguém escutasse. Eu só dei uma olhada, todo mundo achou que tinha que deixar ela comigo. Ela falou: você sabe, eu casei a primeira vez, mas, nossa, me dava uma raiva, e não sei o que, eu achei melhor separar. Separamos. Eu casei a segunda vez. Aí, passou os dias, eu peguei uma bronca, larguei também. Casei a terceira vez. Falei, caramba. Aí foi, até chegar na 6ª vez. Ela falou, o que você acha? Eu falei, você foi artista de Hollywood. Só pode ser, pelo amor de Deus. Vai ver que você era de Hollywood lá, casou várias vezes, né? Eu falei, menina. Aí depois ela falou, Isabel, eu achei graça de você falar, você até me animou. Mas tem uma coisa. Eu hoje, aqui, com esse câncer me martirizando, você não sabe o que é ver a aproximação da morte. Eu não tenho jeito para fazer um Pai Nosso. Eu não consigo fazer um Pai Nosso, eu me perco. E hoje, a minha consciência manda eu falar uma coisa. Eu nunca amei ninguém, eu sou egoísta. Eu queria que me amassem. Ai deles porque não me trazia a flor. Ai deles porque eles não me traziam os bombons, um bolo. Eu virava uma fera, então eu nunca amei ninguém. Eu amei a mim mesma. E hoje eu estou aqui, eu não consigo fazer um Pai Nosso. Me ajuda. Falei, tá bom, eu ajudo do meu jeito, vamos fazer um Pai Nosso? Fiz o Pai Nosso, Ave Maria com ela, e ela disse, mas eu queria tanto me libertar de tudo isso, daquelas brigas, daquelas coisas que voltam na minha memória. Eu estou com medo de morrer. Falei, quem de nós que não temos? Pelo menos aqui todo mundo a gente se conhece, e lá? Como é que vai ser? Eu levava um pouco na brincadeira, porque ela estava sofrendo realmente muito. Agora eu pergunto para vocês, valeu a pena? Porque a única certeza que nós temos é o momento do desencarne, gente. Nós vamos morrer, não vai ter jeito. O corpo vai envelhecer, nós vamos ter que fazer a passagem. E não é bom a gente poder ficar silencioso e fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria? Não é bom a gente lembrar dessas reuniões cristãs? Não é bom a gente lembrar dos ensinamentos, né, que a gente tem de ouvir a mensagem de Jesus, pensar Jesus na cruz, pensar Jesus depois ressuscitado. Então a gente, é coisa maravilhosa. Por isso que eu digo, vamos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vamos deixar passar tudo e nem olhar para trás. Não olhe para trás, vamos para frente. Alguém quer falar? Oi. Só para completar a coisa do núcleo familiar,
Espera um pouquinho só. Esse núcleo familiar, estamos maior do que sabe. E é assim a gente se recompor ali, né? Se reparar. E essa é a finalidade. E você sabe que Jesus fala uma coisa que eu custei entender? Ele diz assim: dentro do seu lar encontrará seus inimigos. Então eu dou uma olhada assim, eu digo, meu Deus, mas veja bem, dentro do seu lar estão seus inimigos. Não é? E ainda bem que a gente aprendeu a perdoar. Não liga não, tudo passa. Vamos lá, mais uma. Na mesa que colocamos o nome para orações, podemos colocar nome de entes desencarnados? Podemos sim. Até vou dar uma sugestão, Valdir. Você que está tão prestativo, Rosana também, o pessoal é muito prestativo, né? Traga um caderno para os desencarnados e deixa aberto aqui. As pessoas vão, ele está até escrevendo, as pessoas podem pôr o nome naquele caderno de desencarnados. Sabem por quê? Em Uberaba era assim, tinha o encarnado e o desencarnado, não é? Então vamos. Mas pode colocar, não tem problema. Que a espiritualidade diz sobre a ansiedade e a depressão, qual o tratamento indicado? Gente, nós temos um trabalho que é único. Podemos ser ricos, pobres, podemos ser bonitos, feios, enfim, ter cultura, não cultura, mas tem um trabalho que é o primeiro e grande trabalho na nossa vida. É aqui dentro da reforma íntima. A doutrina nos convida a ser melhor a cada dia. Ela nos convida a esquecer todos os problemas, entregando para Jesus. Ela nos convida a nos amarmos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Então, a gente precisa, como diz aqui essa ansiedade, essa depressão, a ansiedade nasce a depressão. Então, nós vamos ser mais ameno, nós não vamos ser tão ansiosos, nós não vamos exigir tanto do nosso semelhante, nós vamos ficar um pouco melhores conosco mesmo, aprendendo a servir mais e não querendo ser servido. E quando servir, não fazer aquela pergunta, até quando, hein, que eu tenho que te ajudar? Gente, isso não é caridade. Isso deixa a pessoa irritada. Então, é preciso nós falarmos isto, sabe? E entender que a depressão é falta de serviço. Serviço nós temos no pão de cada dia. Mas qual é o trabalho que nós dedicamos à nossa religião? Qual é o trabalho? Aqui no Rede Vivo, muitas vezes, nesses anos todos, eu convivi com pessoas que chegavam desesperadas, numa agonia até. Mas depois a gente ensinava a trabalhar, coitadinha das nossas mães, né? As mães que recebem as coisas no Rede Vivo, nos aguentar. A pessoa começava a conversar com elas. Às vezes eu falava, vai lá, ajuda ela a pôr uma porta, ajuda a ver o que ela está precisando na casa dela. E isso daí, quando vê, passou a depressão, sem tomar remédio. Porque nós estamos agindo conforme diz o Cristo. Vamos servir, vamos ajudar. Porque ajudando nós somos ajudados, perdoando nós somos perdoados. E assim vai, a vida continua com a graça de Deus. Os espíritos mais elevados possuem perispírito? Quem que fez essa pergunta? Está aqui, não? Nossa, eu achei, até eu comentei com o Valdir. Vocês sabem que conforme nós vamos evoluindo, o nosso perispírito ele vai ficando mais reduzido e de repente até pode acabar. Por exemplo, quando nós vamos encarnar, o nosso perispírito, ele tem que pegar a energia do planeta que nós vamos reencarnar. Olha que coisa linda. Então, Jesus, ele não reencarnou, ele encarnou. Agora eu quero falar uma coisa para vocês.
Se ele teve o perispírito, diz Allan Kardec, foi mais quintessenciado possível. Entenderam? Então nós não estamos em condições de analisar o perispírito de Jesus. Porque se ele fora médium, foi de Deus, diz Allan Kardec. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Mestre Jesus, que nós amamos tanto. Quando uma pessoa fracassa no trabalho mediúnico, pode ainda continuar contribuindo com a casa espírita e a espiritualidade? Gente, pode, mas é uma perturbação. Nós não conseguimos aqui, nos harmonizar. Fica tudo perturbado. Então a gente precisa da casa espírita. Se nós ficarmos só na internet, nós não temos o calor humano, por exemplo, como está tendo aqui. Nós não temos esses espíritos tão maravilhosos que eu agradeço tanto. Sabe, a gente não tem isso. E a psicosfera da nossa casa é diferente da psicosfera da casa espírita. É muito boa a internet, mas não substitui um trabalho de estudo. Não substitui um trabalho assim, porque tem um passe, porque tem vibrações, não é? Então, é bem assim, de sexta-feira o trabalho é mais heterogêneo, mas na segunda é desobsessão. Só é para vir quem está em tratamento, não é para vir no trabalho da desobsessão, nem pode. Chico falava para mim uma coisa: Isabel, trabalho de desobsessão, minha filha, não pode ter público, porque nós não podemos expor o odor de uma pessoa em público. Então o pessoal fala, mas segunda-feira é desobsessão, é o trabalho de linha de frente da casa. Não adianta vocês falar, venho porque não sei o que, muito bom, porque não sei o que. Não, só é para vir os médiuns e quem está com aquele papel que passou na orientação e é para ir na mesa. A não ser que o Marcelo fala, não, vem aqui, você vai tomar passe na mesa. Ele tem autoridade porque está dirigindo o trabalho. Mas a gente tem que ter disciplina e ter linha de trabalho. Porque quando chego perto de algumas pessoas, meu corpo se arrepia inteiro. Sinto uma sensação diferente. Você tem mediunidade de captar a energia da pessoa. Então, você chega perto da pessoa, você vai sentir realmente. Então, essa energia é que dá esses arrepios. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar, eu quero que vocês descubram, porque senão vocês vão ficar impressionados. É porque tem o lado certo do mentor e do obsessor. Mas precisa saber, né? Porque quando chega perto de algumas pessoas, diferente. Poderia Jesus voltar para a Terra? Olha, ele diz que voltaria. A gente não sabe quando e nem como. Não adianta falar, o mundo vai acabar porque o Papa faleceu. Teve uma conversa por aí. Não acabou o mundo. Continua. E o barco está bem complicado para a gente remar. Está muito pesado. Então nós temos que cultivar a oração, a meditação, a leitura, para que nós possamos, pelo menos o nosso próprio barco, ficar mais fácil para nós. Como podemos auxiliar sem o desenvolvimento mediúnico? Só de você estar ajudando, você já está desenvolvendo a sua mediunidade. Porque, por exemplo, posso pegar você no exemplo. Então, a nossa irmã querida aqui, vamos supor, eu quero tanto ajudar. Se eu persistir ajudando, eu vou começar a ter intuição. Como é que eu vou te ajudar? Eu estou desenvolvendo a mediunidade. Entenderam? Então, a primeira e grande obra que nós temos que fazer é a reforma íntima, porque nós temos que assumir compromisso com a casa espírita, porque nós temos que trabalhar incessantemente fazendo bem. Então, gente, hoje extrapolei um pouquinho, mas eu quero terminar com uma oração da Virgem Maria. É o último dia do mês de maio.
Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singelo Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes, que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar a bênção da humildade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra. Conduze-nos para a fé que redime, para os renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência com teu manto constelado de amor, e que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração na suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Anália Franco. Psicografia de Chico Xavier. Então que o Senhor, o nosso Deus, possa nos abençoar e nos fortalecer cada dia, a cada momento.